Olá, boa tarde. Bora para leitura. Hoje, numa quinta-feira, então um dia para sexta, para fechar a semana. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, que é o seguinte, ó, eu tô no Brasil, tá? Índice Brasil. Aqui a ideia é falar, ah, se eu não me engano, eu já tinha falado sobre a possibilidade dele ficar aqui para cima, né, ó. Então, aqui um fluido, e aí ele ficou preso aqui, e a gente já tá, então, com a ideia de ir para cima, aqui já há um tempinho, já, né, desde a saída aqui, ó. E o foco aqui é topo histórico. Só que aí tem um problema, tem um contexto aqui, né, ó, que aí acaba sendo o seguinte, ó, por exemplo, ó, aqui a gente fez o seguinte, temos um movimento fluidão aqui, assim, ó, que ele só foi para cima, certo? Desde aqui de baixo. Então, o comprador, nessa ponta aqui, ele está aqui, né? A origem dele, a origem está aqui. E aí ele fez o recuo dele, né? O tal do pullback. E ele fez o primeiro pullback, então ele fez o menorzinho que eu sempre falo. Então a gente tem um pullback aqui, que seria o pullback do 2 aqui assim mais ou menos, que seria o 2, que vem até aqui mais ou menos, né, ó. E depois ele continua subindo. E temos o 3, que ele completa todo o pullback, ele recua tudo e ainda continua ainda com a posição positiva. Só que quando ele faz esse movimento aqui de 100% aqui, né, ele fica bem frágil. A origem fica frágil e o topo fica frágil, tanto quanto a resistência e o suporte, eles ficam frágeis. Neste caso, a gente tem aqui a estruturação de um pullback bem curto, fazendo então a tal ignição para continuar o rompimento positivo, tá? Aqui então, hoje, o dia de hoje são essas três barras, né, ó? São essas três barras. Hoje, ele já abre com um gap de alta, então ele já, sexta-feira, ontem ele fecha aqui embaixo, aqui fazendo um leve rompimento dessa região, e ele já fecha aqui em cima e ele continua fazendo um movimento positivo. Aqui temos um problema, porque temos uma linha no semanal aqui que pode dar uma travancada, e agora ele já fechou para cima, então ele já fechou nessa região aqui, que é a região, vou denominar ela como região 1. E aí a gente tem então aqui a situação que seria o recuo dele, né? Amanhã, sexta-feira, no caso, o dia de amanhã, ele vai fazer o recuo dele. E aí esse recuo vai ser onde? Vai ser que lugar, tá? Essa é a última ponta compradora, então a estrutura mais perto, o suporte, é esse aqui. E aí temos uma resistência aqui em cima com essa resistência aqui, né? Ó. Então a gente tem aqui uma resistência e aqui o suporte. E aí essa é a briga. A questão aqui seria nitidamente que a gente tem essa linha no semanal, trazendo uma parada ali, trazendo uma dificuldade para ele avançar, porém ele já furou, já avançou e já fechou para cima, tá? Agora o de fato é aguardar o próximo rompimento. Como eu já falei desde o início que hoje é quinta-feira, provavelmente amanhã ele vai ficar fazendo isso aqui, tá? Ou se ele abrir aqui para cima, ele já testa o topo, que seria o topo histórico aí da região, tá? Se bobear, é o histórico, né? Deixa eu só passar o olho rapidinho. É o histórico, é o histórico do Brasil. Então, ele está a alguns passos para alcançar o topo histórico e renovar o topo histórico da. Aí tem um problema, né? Fazer essa renovação aqui.
tem um problema. Devido que a gente não viu o payroll, então o payroll aqui neste caso, ele teve um pouco de dificuldade, porque se eu não me engano ele não caiu, né? A gente não teve payroll essa semana, eu tô de olho devido ao negócio do Fed lá, não teve, e aí a gente não teve, né? Deixa eu só passar aqui o olho rapidinho. A gente tem informação amanhã, tá vendo, ó? É IPCA, ó, IPC. Com PMI também a gente tem. Então, 9h30 a gente tem notícia e 10h45 temos notícia aí dos Estados Unidos. Às 11 horas temos as vendas das novas casas no setor, no setembro, né? Em setembro, a notícia para setembro. E é isso. Então, talvez essa informação possa trazer uma volatilidade, dependendo de onde ele abrir, e fazer a continuação aqui, que ele já está falando que tem a continuação, tá? Ó, aqui ele abriu, a continuação é essa, é o fechamento que eu falo, ele fechou para fora, agora vai ter o pullback para poder continuar para cima. É sobre isso. Vamos para o dólar. Dólar Brasil. Ah, eu não tava vendo. Ah, tava vendo H4, sim. Ó, dólar Brasil no H4. Origem da notícia, né? Então aqui temos uma notícia, ó. Aqui temos uma notícia. A origem dela tá aqui. Ah, foi o que eu acabei falando na anterior. Quando a gente tem, então, um movimento dessa magnitude, na qual ele faz uma ignição tão forte assim, e aí o pullback dele, que é o recuo, ele não segura aqui no topo, ó, ele procura os 50% da região, que seria essa aqui, mais ou menos os 50%. Se ele navega para cima dos 50% e não tem abertura, tá vendo? Não tem, ó, não tem. Ele fica mais frágil de tentar subir e aí ele busca a origem. Contudo, a origem nessa magnitude, ela tem uma fragilidade muito maior do que eu falei do anterior, que é o do anterior, que era o índice Brasil, né? Aqui no caso, a gente vê que tem uma dificuldade muito maior, por quê? Porque é dólar, né? E aí o dólar é mais sensível à volatilidade. E aqui ele não abriu a venda ainda, tá? Mas ele cumpriu 100% de tudo essa barra aqui, então ele cumpriu 100% e ele quer ir voltar para cima. Essa é a conversa. Porém, se ele começa a trabalhar mais aqui para baixo, ó, essas são as três opções, tá? Ou ele fica dentro dessa massa, que seria o pivô de alta, ou ele quebra essa linha aqui, essa tracejada aqui, que é uma semanal que eu tenho, né? Ele fecha em cima, ou ele quebra logo de uma vez e abre e fecha aqui embaixo, para poder fazer o alvo dele, que o alvo dele estava aqui ainda, né? Quando a gente estava falando aqui, ó, o alvo dele era ali no X. Então, quando estávamos falando dessa ponta, significava que ele queria buscar esse X. O alvo ali é ali ainda, né? É ali ainda. Mas eu já contei o porquê o alvo foi neutralizado, né? Devido à abertura de venda aqui que não foi acionada, essa abertura de venda aqui que não foi acionada e essa abertura de venda aqui que não foi acionada. Então a gente teve 3 aberturas de venda na qual ele fez o desenvolvimento, ele desenhou a entrada, porém ele não acionou, tá? Então, como ele não acionou, a notícia foi para cima e é meio que coerente, né? Então, se ele está fazendo esse movimento aqui, a bolsa norte-americana está fazendo um movimento inverso, né? Então, é isso, tá? Aqui neste caso, a gente não quebrou, ó. Então, essa aqui, ó, é a conversa, é igualzinho, ó. É o mesmo movimento desse daqui, é esse aqui, ó. Quer ver? Eu vou apagar, ó. Ó lá, ó.
Ó, o mesmo movimento, 3 barras e não abre, tá? Então, aqui para baixo, próximo a essa região aqui, ó, 5.000, um pouco da mínima aqui, né? 5.000 e alguma coisa, ele vai buscar a origem um pouco maior, aí nesse caso, 5.380. Ah, não vai adiantar, eu tô na plataforma gringa, então não dá para contar, tá? Enfim, ele não abriu, ele só não abriu, tá? Aqui tem uma venda aberta, aqui tem uma venda aberta, aqui tem outra venda aberta, e essa venda aqui ela acionou, ó. Então, a gente tem uma venda acionada que parou, tá parada, tá vendo, ó? Igualmente aqui, ó, parada. Oxe, diminuiu ali. Então, a gente tá parado aqui e tá parado aqui. Por causa do quê? Por causa desse suporte aqui, ó. Esse aqui é o suporte, que na leitura gráfica é a origem do movimento de alta. O que significa que tem força, tá? Porém, se ele fecha dentro dessa caixa, a gente começa a ter uma sensibilidade de que ele quer furar essa caixa. E essa caixa, como qualquer outra caixa dentro do mercado financeiro, elas são passíveis de você destruí-las, tá? Porém, aqui é estruturação de alta. Tem que só esperar. Provavelmente amanhã, com a notícia, a gente tem um direcionamento, tá? É bem provável que fique preso, tá? Porque senão ele já teria feito aqui, ó. O índice brasileiro já tá fazendo topo novo, então ele tá fazendo abertura. Porque o dólar não tá, entendeu? Deveria estar fazendo também, tá? Porém, todavia, entretanto, a gente tem então aqui um suporte no qual eu preciso ter uma falha nessa região aqui. E ele precisa fechar aqui em cima, quebrar essa caixinha e fazer uma ignição, pubecar e ir para cima, tá? O mais importante aqui de todos são a falha, talvez às vezes não pode acontecer, tá? Talvez ela não venha, ele fique preso aqui. Então acaba sendo que o mais importante nessa ocasião é fazer o sinal de rompimento, fechar fora da caixinha e o pullback, que é o recuo. Esse recuo aqui, ó, vou colocar ele em rosa. Esse recuo aqui, ó, ser nitidamente, ficar nitidamente fora da caixa. Então ele não pode mais voltar para dentro dessa região. E aí, não entrando mais dentro da região, a gente tem a confirmação de que ele vai para cima. Tá bom? Só que aqui tem umas lombadas, ó. Aqui a gente tem umas dificuldades dele passar, tá vendo? Essa daqui é a primeira resistência dessa região. Então ele pode pegar e parar aqui, é uma resistência. Aí depois, se ele passa dessa resistência, por exemplo, a gente abre aqui, o dólar abre aqui e faz uma ignição alta assim, e passa essa resistência. Ele fechando aqui para cima, a possibilidade dele buscar a próxima resistência é muito alta, que está nessa região aqui, mais ou menos, ó. Então ele quebra aqui e busca aqui. A gente está falando, acho que em torno de 20 pontos, né? 20 pontos aqui, 20 pontos aqui. Eu sei que no todo tem 100 e poucos pontos, não é? Deixa eu ver. A região inteira tem 160 pontos. E aí, então, aqui, essa região aqui, ó, tem 39 pontos. Ó, coloquei, diminui 10 pontos. E a próxima região seria isso aqui, que tem 60 pontos. Então, a segunda região é de maior valor, tá? Ó, que tá aqui mais ou menos, ó. Deixa eu desenhar bem bonitinho, para eu vir amanhã ou outro dia e a gente ter a mesma leitura, tá? Ó, então, região 1, 2, que essa aqui é a região 1, que é a que eu sempre desenho, tá? Agora, isso se ele ir para cima, tá? Agora, se ele consegue fechar aqui para baixo,
fazer o pullback, que é o recuo dele, né? Recuar aqui e continuar, aí o alvo é esse aqui, tá? E aí, só que daqui, esse daqui, ele vai vir com muita dificuldade. Aqui tá mais livre, essas duas regiões aqui. Tem uma linha mensal aqui, ó, ou é semanal, que é essa daqui. Ela pode ser forte, tá? Então, pode ser por isso que ele esteja aqui para baixo e não tá conseguindo avançar, tá vendo? Ó, por causa dela. Mas se ele ir para baixo, aqui a gente fica com um pouco de dificuldade, porque, ó, ele tem que quebrar, ele abre a venda a partir daqui, ó. Lembra que eu desenhei, ó? Então, a venda nessa região aqui, ela tá aqui, ó. Então, exatamente aqui, ó. Então, aqui é o 1 para venda. Aí aqui tem o 2, ó. Tá vendo que eles são menores, ó? Esse aqui é o 2. E aí, se ele quebra o 2, esse daqui é o 3. Aí o 3 tem valor. Ali no caso, o 1 e o 2 já tem valor, né? O 2 já é uma ponta muito grande. E esse aqui que é a ponta grande, ó. Tá? Beleza? Vamos para o dólar. Vamos para o Usatec. Bolsa norte-americana. Aqui, deixa eu só tirar ali o trem. Bom, olha isso. Aqui é uma região, né, ó. Isso aqui já é uma região, já, ó. Uma resistência fortíssima. Aqui era só uma resistência, ó. Só era uma resistência. Só. Era o topo histórico, né? Topo histórico. Nova York já está no topo histórico. A Bolsa norte-americana já está no topo histórico. E aí ele fez de novo, ó. Ele tocou de novo. Alguns dias atrás. Tomou uma venda absurda, ó. Aqui é um pouquinho mais agressivo porque é topo histórico, tá? Então, essa agressividade dessa porrada aqui assim, ó, ela existe por causa disso. Tanto é que aconteceu aqui, né, ó. Olha essa porrada. Isso aqui é muito expressivo. É muito expressivo. Tanto que aqui também é expressivo. Claro que aqui tem muito mais, mas esse daqui também é bem expressivo. Esse aqui é muito expressivo. Esse daqui é muito expressivo porque é a segunda vez que ele vai ali. Na segunda vez, a gente tem um contexto que se ele não vai, ele vai voltar tudo. Então, se ele não consegue... É que ele quebrou aqui, né? Ó. Esse daqui ele quebrou, ó. Mas ele deveria ter feito uma barra um pouquinho melhor, assim, ó. Tá? Não tão grande assim, mas uma barra assim, vai. Metade daquilo que eu desenhei, vai. Para ter espaço para fazer o recuo e para poder continuar, certo? Quanto ele mais avança no rompimento, melhor é. Porém, aqui a gente tem que pensar o seguinte. Aqui é o segundo movimento. Então, se é no segundo movimento que ele está fazendo, o segundo movimento tem uma chamada que tem uma ponta que é ou ele vai ou ele falha. Né? A gente fala assim, ou ele vai ou ele falha. Se ele falha, ele busca 100%. Paguei. Se ele falha aqui, ele busca 100%. Que o 100% nessas condições está aqui, ó, que eu ia te mostrar. Eu vou ter que colocar, não dá pra ver ali não. O 100%, neste caso, aqui ele já rompeu bem ali, né, o semanal, ó. Aqui é o semanal, tá? É onde eu faço as marcações, ó. É porque ele já foi pra cima. Mas ele fez. Ele fez. Ó, ele falhou e o 100% era isso aqui, ó. Ele fez. E esse aqui, ó, foi o 100% do semanal. Que tá aqui, ó.
Entendeu? Quando ele falha, ele faz isso, esses movimentos. E aí ele fica um pouco difícil, porque ó, a gente está sabendo que a gente está no fim do ano, fazendo movimento, tá fazendo puxada para o fim do ano. O movimento, vou colocar entre aspas, não estava lateral. E aí ele começou a fazer movimento só tendência, 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 tendência. Semanas a fio fazendo tendência, ó. Daqui, ó, para trás, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas fazendo tendência. Aí ele para e faz um movimento brusco. Aqui, isso aqui foi a notícia, né? Essa aqui foi a notícia da taxação da Estados Unidos para a China. 100%. A última taxação. Ele cumpriu 100%. Ele falhou de novo. Aqui ele tá uma falha, aqui tem uma falha. Cumpriu 100%. E ele está testando de novo. Então, o que significa que ele está fazendo essa aqui, ó? Esse aqui, ó, é a terceira vez que ele está fazendo. Significa que aqui tem uma resistência. Claro que aqui tem uma resistência muito forte. Qual é a resistência? Topo novo, topo histórico. Aqui tem uma resistência, topo histórico. Então tem que esperar. Neste caso, tem que esperar ele romper, fazer igual o ouro lá que eu fiz, né? Tem que esperar ele romper, tem que esperar ele fazer o retorno dele para depois ele ir para cima, tá? Aqui você tem que jogar com a paciência mesmo, tem que esperar, 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 esperar. A possibilidade da entrada aqui, ela é bem dificultada, bem difícil, tá? Vamos para o Bitcoin. Vamos para o Bitcoin, então, né? Bom, do modo que os Estados Unidos fez a terceira falha, a terceira tentativa de topo, é a mesma coisa aqui, ó. Essa aqui foi a terceira tentativa de topo. Também topo histórico, tá? Então aqui tem um topo, aqui tem outro. Só que aqui ele tá indo para cima, tá vendo? Cada topo tá mais alto, ó. Aqui tem um topo, aqui tem outro e aqui tem outro, ó. Então eles estão mais altos. Eles estão indo para cima, com dificuldade, mas estão indo para cima, né? Diferentemente disso, ó. Ele tá fazendo isso, ó. É visivelmente o mais longo, né? Esse aqui, ele vai gastar menos tempo e esse aqui vai gastar muito mais tempo, certo? Esse aqui, a velocidade que ele sobe, ele pode voltar também com uma grande velocidade. Esse aqui, ele começa a ter dificuldades, porque esses topos anteriores aqui, ó, servem como suporte. Então, ele vai demorar muito para ele voltar e, né, vai demorar mais. Consequentemente, então, colapso ou rally, eles tendem a o recuar mais fácil do que uma tendência, né? Uma tendência tanto quanto para cima quanto para baixo. Eles têm uma tendência, a tendência tem dificuldade para fazer a reversão dela, tá? Aqui no Bitcoin a gente tem então um ponto, ó. Aqui já foi falhado há algumas semanas atrás. Ele desenvolveu, provavelmente, aqui ele desenvolveu junto com o Zatec, né? Então essa venda aqui, ó, é a venda da notícia da taxação sobre a China. E aí depois ele teve o recuo, né? Então ele teve o recuo dele, ó, ele caiu, recuou e continuou. Só que daí ele parou aqui, ó. Ele parou bem aqui em cima, né? O desenho é errado, ó. Ele parou bem aqui em cima, ó. Ele só fez um teste aqui. Qual é o problema deste teste? Ele tá na cara dessa massa aqui, ó, de contratos que eu já havia falado, né? Que eu já falei algumas vezes sobre ele, que foi responsável por essa alta aqui, ó. Então, ele vai ter dificuldade mesmo, porque o Bitcoin ele já tá virando um indicador, né? Ele já não tá ficando mais especulativo. Porque tem muito dinheiro atrelado, tem
Países que estão atrelados diretamente com o Bitcoin, o dinheiro já, essa moeda digital, ela já tem lastro, ela já tem... Então, assim, já tem governos que trabalham com ela, então, consequentemente, tem peso, tem muito dinheiro aí. O lado bom disso aí é ter essa moeda universal, né? Vamos colocar entre aspas. O lado bom é isso, e o lado ruim, que se tem uma moeda universal, que o mundo inteiro faz modificações nela, atuando na bolsa, necessariamente não significa que ela tenha um preço justo, tá? Então essa é a dificuldade. Neste caso, voltando para a leitura, né? A gente tem então uma ignição aqui, um recuo e a continuação. Essa continuação aqui, ó, ela está fragilizada. Já está fragilizada, porque ele não quebrou as minhas duas linhas aqui do mensal. E ele não ficou aqui embaixo, né? Ele recuou muito, ó. Ele já recuou 100% aqui, ó. Quase 100%. Recuou 70%, 80%, 90% da perna de continuação. Porque essa aqui é a perna, essa perna aqui se chama continuação, que é a mais importante, né? Porque isso aqui, ó, essa perna aqui, ela pode ser um recuo dessa perna. Então, se ele subiu, ele pode só recuar para continuar subindo. Então, essa primeira perna, ela não tem nome, ela só é um recuo, ela só é um pullback no macro time, tá? No macro do período, ela só é uma perna de pullback, porque ela pode ir para cima. Porém, eu falei isso já hoje, nesse vídeo, inclusive, quando ele retorna 100% da perna positiva, aqui nesse caso, e ele retorna 100%, ó, ele retornou 100%, mostra fragilidade no movimento. Tanto é que ele vem aqui embaixo, e aí na hora que ele retoma a compra começa a não abrir, ó. Porque aqui era uma abertura de compra. Tudo bem, temos uma linha aqui, mas é uma retomada de atividade compradora do movimento macro. Que o movimento macro que está vindo desde lá de trás, ele é positivo. Então, por que não abriu? Por que não teve? Se teve força na região, por que ele não deu continuidade? Consequentemente a isso, a interpretação é por causa que essa perna aqui, ela já não é mais só um pullback. Ela pode ser uma ignição de uma falha de topo, que é, né, o caso. Então ele fez um recuo dentro do recuo para continuar para cair. Caiu, beleza? E agora, isso aqui, essas três pernas aqui, ó, 4 positivas, elas são um recuo para continuar a cair, ou elas são a entrada do comprador, né? Que vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai construir uma caixa aqui, que é a mesma caixa que essa daqui, ó. Vamos colocar bem didático, ó. Ele é o quê? Ele é o quê? Essa caixa. Ele vai ser essa caixa aqui de massa de compradores. E aí ele faz uma perninha que explode para cima. Ou ele não vai conseguir fazer a caixa e já vai quebrar aqui para baixo e para baixo. Então, neste momento, o Bitcoin, que é um movimento externalizado, né? Ele não é mais só americanizado, vamos dizer assim. Como ele está muito externo, como ele está perante o mundo, ele pode estar mostrando fraqueza da retomada compradora. Tá? Então, se ele está mostrando essa fraqueza, a gente tem dificuldade de imaginar que ele pode ir para cima. Tá? Mas como eu disse, retomo, o Bitcoin já é um indicativo, já é um movimento, já tem um valor monetário, né? Países já utilizam ele como uma forma de instrumento. Então, eu não ponho a minha mão no fogo em nada no Bitcoin. Nada. Tanto é que as pernas dele são muito agressivas, né? Enfim, vamos pro ouro.
que daí eu vou mostrar uma coisa. Aqui tá dúbio o movimento. Ele tem dificuldade, tanto quanto para cair quanto para subir, tá? Ele está no momento, ele está num lugar de compradores com dificuldade de entrar a compra. A leitura, a interpretação é essa. Porém, ele está fazendo um movimento comprador aqui neste momento, né? Mas ele está com dificuldade. O que ele pode fazer é cumprir e ficar preso nessa região, se ele for comprador. Se ele não conseguir fazer o comprador, porque ele está numa região clímax da situação, ou ele rompe e vai para cima, ou ele quebra e vai para baixo, ele está nesse lugar. Se ele quebra e vai para baixo, ele tem outra forma aqui de atravancar o movimento, mas, todavia, entretanto, ele está lateral, tá? Vamos para o ouro, que o ouro vai trazer um pouco mais de clarificação para isso. Clarificação, um pouco mais de amplitude do conhecimento, tá? Ah, deixa eu te falar. Aqui, o Bitcoin, eu tô vendo o diário, tá? O Gold, eu não vejo diário. O Gold eu tô vendo H4. Ó, Gold, ouro. Bom, como ele tá vindo desde agosto, a altura, um movimento tendencioso para cima, aqui ele falhou, né? Nitidamente. Foi o que eu falei ali atrás, no movimento que o índice vai fazer, é isso aqui, ó, o índice tá aqui, ó. O índice Brasil tá aqui tentando ir no topo. Ó, o índice Brasil está aqui, enquanto contrapartida o mundo inteiro já avançou algumas semanas. Claro que não, mas seria mais ou menos isso, né? Então, aqui teve uma falha linda, e entra a venda. Só que essa venda aqui, ela é muito pertinente por causa dos meses que o gold, o ouro, está fazendo um movimento positivo, tá? E aí ele quebra a primeira estaca, que essa primeira estaca tá aqui, né, ó, do movimento mais perto, e aí o outro movimento são essas duas linhas aqui que eu tenho na H4, ó, e tá vendo? Olha que louco, que eu vou mostrar aqui agora. Essa barra aqui foi pro back, foi pro back, mas foi uma falha, né? Essa aqui é pro back, essa aqui já é continuação da falha. Mas esse daqui, pro back, vamos pro back. O pullback parou em cima dessa caixa, certinho, ó. Quer ver? Vou apagar. Olha lá. Ele parou, ele navegou, né? Ele foi até aqui embaixo, ó. Mas ele parou dentro da caixa. Oi! Sim. Tá, obrigado. E aí, então, aqui, ó, esse aqui foi pro back. Esse aqui. Essa barra aqui é pro back. Essa aqui. Ela parou na caixa que deve parar. Aqui. Quebrou? Aqui, quebrou. Mas ele tem que parar aqui. Aqui é a primeira parada que ele tem. É essa daqui. Que vem até aqui embaixo, na verdade, ó. Parou. Parou. Abre a compra. Segura na compra. Segura na compra. Abre a compra de novo e desenvolve. Testa o topo histórico. 4 mil dólares, né? 4.300 dólares. É topo histórico, histórico, histórico. É muito caro isso aí. Testou lá em cima. Quebrou. Aqui vem a falha. Aqui ele falhou o movimento. Não pode fazer isso. Muito normal ele falhar aqui. O que ele deveria ter feito é isso aqui, uma barra aqui em cima. Falhou? Como ele tá meses vindo daqui de baixo, né, ó. Meses vindo daqui, ó. O recuo dele vai ser enorme. O pullback nessa perna aqui, ó. Essa é a perna aqui, ó. Vou desenhar aqui. Semanas desenhado em uma barra só. Essa barra aqui, ó. Ele fez essa barra aqui, ó. Isso aqui é uma barra positiva no mensal, por exemplo. Não é assim, né? Mas é mais ou menos isso. No mensal tem uma quebra ali. Se eu não me engano, são 2 ou 3 barras que ele fez isso aqui.
Aí ele vai vir um recuo, ele tem que vir um recuo dele para poder continuar. Aí lembra, tem 3 recuos. Tem esse recuo aqui em cima, que ele fica preso aqui em cima, que foi o primeiro que ele fez. E aí depois ele falha. Tem o segundo recuo, que é o 50% da barra, da região. E tem um terceiro recuo, que é o 100%. Onde ele vai? Ele já foi no 50%. Não está mostrando mais força compradora. Olha aqui. Aqui acabou a venda. Ó. Aqui acaba a venda. Essa é a última barra de venda. Acabou a venda. Entra comprador. Comprador abre e mingua, quebra. Não avança. Vem o vendedor de novo. Testa o fundo, não quebra o fundo. Quebra, o vendedor para de. Não avança. Entra o comprador. Não só entra o comprador, né? O vendedor quebra, não consegue avançar. Ainda não tem comprador entra aqui. Aí o comprador entra e faz isso? 2 barrinhas? Pô, tá na zona do comprador. Tá nesse topo aqui, ó. Temos um topo aqui. Ele tá certinho na zona de comprador. Aí o comprador lança 2 barras. Não tem mais caixa para bater aqui? Então aqui é um movimento lateral, tá? Ó, esse é um movimento lateral. Deixa eu desenhar certo. Aqui é a resistência, ó. Resistência. E aqui é o suporte. O que ele vai fazer? Não sabemos. Ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso aqui, ó. Ele vai ficar preso aí. E só vamos saber o que ele vai fazer se ele fechar dentro da resistência ou dentro do suporte. Caso contrário, não temos nada. Não temos nada. Eu já tinha até perdido a graça de falar do Gold, porque ele só estava indo para cima, indo para cima, indo para cima, indo para cima. Aí na hora que ele abre o pullback grandão, eu falei, isso aqui é pullback. Aí no segundo movimento, que era o melhor movimento para eu ter gravado, eu perdi, que é esse aqui, né? O melhor movimento era esse daqui. Esse daqui, ó. O melhor movimento para eu ter feito um vídeo era ali. E eu não tava aqui, perdi. E se eu gravei, eu tava muito aéreo, porque eu não tava prestando atenção nessa situação aqui. Tá? Porque toda vez que acontece a leitura, eu tenho que esperar o final de semana. Aí eu chego no final de semana, caio no semanal e faço as minhas marcações, ó. E faço as marcações. Aqui nem é no semanal a linha, ó, as linhas estão tudo bagunçadas, nem é semanal aqui. Talvez eu esteja fazendo no mensal. É, ó, tem um ponto no mensal e tem um ponto no diário, né? É, tem um ponto no diário. É, as marcações aqui estão todas no diário. Então tem que ir lá todo final de semana, você tem que ir reajustando. E eu perdi isso aqui, tá? Então pode ser que eu tenha até falado, eu vou até procurar uns vídeos para ver se o que eu falei do Gold para poder conseguir ver se eu consigo, para ver se eu consigo trazer essa informação aqui mais para frente. Beleza? Então, até mais. Boa tarde.